Olá, turma, tudo bem? Bora lá para mais um dia, né, na nossa leitura, mais um dia que o Senhor tem nos dado, nos concedido, com a sua graça, com a sua misericórdia. E quem está comigo desde o dia 1º de janeiro sabe que nós já estamos entrando no mês de maio, né? Hoje já é dia 4 de maio e nós temos tido esse cuidado de Deus conosco todos esses dias durante esse ano já. Como tem sido bom, né? Estar com o Senhor, estar aqui diante da palavra, comendo, nos alimentando da palavra viva do Senhor. Vamos orar para a gente começar a leitura de hoje? Senhor, eu quero te agradecer por esse momento, por essa leitura de hoje, pelos textos que o Senhor tem nos ensinado durante esse ano, pelo tempo de relacionamento, Pai, que nós temos tido com o Senhor, como isso tem sido precioso para nós. Como isso tem sido edificante, Senhor, como isso tem construído algo na nossa vida e nós vamos ver os resultados, Senhor, com o passar dos dias, porque algo está sendo construído no nosso interior, no nosso espírito, Pai, e nós sabemos que todas essas coisas vão nos ajudar na nossa caminhada, na nossa jornada com o Senhor. Obrigada, Jesus, por esse privilégio que nós temos de te amar, de te adorar, de estar com o Senhor todos os dias diante da tua palavra. Te agradecemos, Pai, por mais esse momento, em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos lá? Então, nossa leitura hoje começa em 2 Samuel, capítulo 5, do versículo 11 até o final do capítulo 5. 2 Samuel, capítulo 5, versículo 11 em diante. Irão, rei de Tiro, mandou mensageiros com madeira de cedro, carpinteiros e pedreiros, a fim de construírem um palácio para Davi. Então Davi compreendeu que o Senhor o havia feito rei sobre Israel e que havia enchido de bênçãos o seu reinado, por amor a Israel, o seu povo escolhido. Depois de mudar-se de Hebrom para Jerusalém, Davi se casou com outras mulheres e concubinas de Jerusalém e teve muitos filhos e filhas. Estes são os nomes dos filhos que nasceram em Jerusalém: Samua, Sobabe, Natã, Salomão, Ibar, Elisua, Nefeg, Jáfia, Elisama, Eliada e Elifelete. Quando os filisteus souberam que Davi tinha sido coroado rei de Israel, procuraram prendê-lo com todo o seu exército, porém Davi ficou sabendo disso e desceu para a fortaleza. Os filisteus chegaram e se espalharam pelo vale de Refaim. Então Davi consultou Deus: devo ir lutar contra os filisteus e o Senhor me ajudará a derrotá-los? E o Senhor lhe respondeu: vá, a vitória será sua. Então Davi saiu a lutar contra os filisteus em Baal-Perazim e os derrotou. O Senhor fez isto, exclamou Davi. Ele surgiu no meio dos meus inimigos, causando destruição, como as águas de uma inundação. Por isso ele chamou aquele lugar de Baal-Perazim. Davi e seus homens levaram as imagens que foram abandonadas pelos filisteus, mas os filisteus voltaram a se espalhar pelo vale de Refaim. Davi voltou a consultar o Senhor e este lhe respondeu: não suba para atacar de frente, vá por trás deles e ataque pelo lado das amoreiras. Quando você ouvir um som como de marcha nas copas das amoreiras, pode atacar. Isso quer dizer que o Senhor saiu à sua frente para destruir o exército filisteu. E Davi agiu de acordo com as instruções do Senhor, destruindo os filisteus por todo o caminho, desde Gebá até Gezer. Então o Senhor começa a dar vitória a Davi dentro do seu reinado, agora não mais em Hebrom, né, que era só o território de Judá, mas agora em todo o Israel, para todo o Israel, né? E a palavra mostra para nós um rei chamado Irão, o rei de Tiro, de uma região fronteiriça, né, com Israel. E esse rei então manda madeira de cedro, carpinteiros e pedreiros para construir o palácio para Davi. E esse homem também vai ser a ajuda que Salomão vai precisar lá na frente. Então grava bem esse nome, porque esse homem, esse rei de Tiro, ele vai ser um homem extremamente usado pelo próprio Senhor para ser a ajuda necessária para toda a construção, não só da casa de Davi, mas também do templo de Salomão. Capítulo 6, nós vamos, o segundo texto é 2 Samuel 6, do 1 ao 23, que é o texto do capítulo 6.
Nós vamos até o versículo 23, que é o texto todo, capítulo 6. Segundo Samuel, capítulo 6. Davi reuniu novamente os melhores homens do exército de Israel, 30.000 ao todo. Ele partiu com todo o povo que estava com ele e os levou até Baalim de Judá, para dali buscar a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que está assentado num trono entre os querubins. A arca de Deus foi colocada sobre um carro novo e levada da casa de Abinadab, que estava situada numa ladeira. Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro com a arca de Deus. Aiô ia à frente dela, e logo atrás vinham Davi e os outros israelitas. E eles marcharam alegres, agitando ramos de árvores, ao som de instrumentos musicais como liras, harpas, tambores, pandeiros e símbolos. Quando passavam pelas terras de Nacon, os bois que puxavam a arca tropeçaram, e Uzá levou a mão à arca de Deus para protegê-la. E Deus irou-se com atitude de irreverência, e fez com que Uzá caísse morto ali mesmo, ao lado da arca de Deus. Davi ficou triste porque o Senhor havia castigado Uzá e chamou aquele lugar de Pérez Uzá. Esse lugar continua com esse nome até hoje. Naquele dia, Davi temeu o Senhor, por isso perguntou: como poderei levar a arca do Senhor para casa? Por isso resolveu não levar mais a arca do Senhor para a cidade de Davi. Em vez disso, levou-a para a casa de Obed-edom, que era da cidade de Gate. A arca do Senhor ficou na casa dele por 3 meses, e o Senhor abençoou Obed-edom e a toda a sua família. Quando Davi soube que o Senhor havia abençoado a casa de Obed-edom e tudo o que ele possuía por causa da arca de Deus, ele resolveu mandar trazer a arca de Deus para a cidade de Davi, promovendo grandes festejos. Depois que os homens que carregavam a arca do Senhor para a cidade de Davi tinham dado 6 passos com ela, paravam para sacrificar um boi e um novilho. E Davi, vestido com um colete sacerdotal de linho, dançava diante do Senhor com todas as suas forças, mostrando a sua alegria. Assim Davi e todos os israelitas transportaram a arca do Senhor para a cidade de Davi com muita alegria, ao som de trombetas. Enquanto a arca do Senhor entrava na cidade de Davi, com toda aquela festa, Mical, filha de Saul, observava o cortejo da janela onde estava. Ao ver o rei Davi dançando e saltando perante o Senhor, ela o desprezou em seu coração. A arca do Senhor foi colocada dentro da tenda preparada por Davi para esse fim, e Davi ofereceu sacrifícios queimados e ofertas de paz diante da arca do Senhor. Após oferecer os sacrifícios queimados e as ofertas de paz, o rei abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos e ofereceu a cada um, homens e mulheres israelitas, pão, vinho e bolo de passas. Quando todos estavam servidos, retiraram-se cada um para sua casa. E Davi voltou para casa para abençoar a sua família. Porém, Mical, filha de Saul, saiu para encontrar o rei e exclamou com desgosto: como se destacou o rei de Israel hoje, dançando e descobrindo-se diante dos olhos das servas e dos servos, como se fosse um homem vulgar do povo. Mas Davi respondeu: eu dançava diante do Senhor, diante daquele que me colocou do lugar de seu pai Saul e de toda a sua família, perante o Senhor que me nomeou para ser o rei de Israel, o povo escolhido do Senhor. Continuarei dançando em louvor ao Senhor. Sim, embora pareça tolo e humilhante, sei que serei respeitado por essas servas de quem você falou. E Mical, filha de Saul, não teve filhos durante toda a sua vida. Esse texto de 2 Samuel, se não me engano, ele vai falar agora em 1 Crônicas, que a gente vai ler. Então, vamos ler lá em 1 Crônicas e aí eu faço os comentários daquilo que a gente tem para ver dentro desse texto. 1 Crônicas, capítulo 13, até o capítulo 16. 13, 14, 15 e 16. 1 Crônicas 13, até o 16. Diz assim: Depois que Davi havia consultado todos os oficiais, os comandantes de 1000 e de 100 do seu exército, os homens de Israel se reuniram e Davi falou a eles o seguinte: se vocês estão de acordo que esta é a vontade do Senhor, nosso Deus, então vamos enviar mensagens aos nossos irmãos por toda a terra de Israel. Vamos incluir os sacerdotes
e os levitas e convidar todos para que venham das suas cidades unir-se a nós. E vamos trazer de volta a arca do nosso Deus, porque nós nos esquecemos dela desde que Saul se tornou rei. Todos acharam bom o que Davi disse e concordaram com ele em fazer assim. Então Davi convidou o povo de Israel desde o rio Sior, no Egito, até Lebo-Amate, para que todos estivessem presentes quando a arca de Deus fosse trazida de Quiriate-Jearim. E depois disso, Davi e todos os israelitas foram a Baalá, que é Quiriate-Jearim, em Judá, a fim de buscar a arca de Deus, o Senhor, que está num trono entre os querubins, diante da qual é invocado o seu nome. Ela foi levada da casa de Abinadab num carro novo. Uzá e Aiô guiavam os bois. Davi e todo o povo festejavam perante o Senhor com grande alegria, acompanhados por cânticos e por instrumentos musicais, como cítaras, harpas, tamborins, símbolos e trombetas. Mas quando chegaram na eira de Quidom, os bois tropeçaram e Uzá estendeu a mão para segurar a arca para que não caísse. Então o Senhor se irou com Uzá e ele o matou por ter tocado na arca. Ele morreu ali mesmo diante de Deus. Davi ficou triste com o que o Senhor fizera a Uzá e chamou aquele lugar de Pérez Uzá até hoje. Davi ficou com medo de Deus e perguntou: como posso levar para casa a arca de Deus? Por fim, ele resolveu levar a arca para a casa de Obed-edom, o geteu, em vez de levá-la para a cidade de Davi. A arca de Deus ficou com a família de Obed-edom durante 3 meses, e o Senhor abençoou Obed-edom, a sua família e tudo o que ele possuía. Então esse é o mesmo texto. Vocês percebem, gente, que a partir desse momento que a gente está lendo a palavra, já tem alguns dias, a gente vai encontrar os mesmos textos, as mesmas passagens em alguns livros ali da Bíblia, né? Então a gente vai encontrar as mesmas passagens em Samuel, em Crônicas. Daqui a pouco a gente vai começar a ver algumas referências em 1 Reis, em 2 Reis. Por quê? Porque esse é o momento da história de Israel onde a gente tem a consagração de Saul, a perseguição de Saul por Davi, que foi o que a gente já leu até aqui. Agora, o reinado de Davi se iniciando, e o livro de Crônicas, ele nada mais é do que um livro que conta histórias. A própria palavra crônicas significa histórias, e histórias de Israel. Então, esse livro, que é um livro específico chamado Livro de Crônicas, ele é um livro para contar as histórias de Israel. Então, o autor das crônicas, ele vai então contando as histórias que Israel foi passando desde o tempo de Samuel, e depois Saul, e agora Davi, e ele vai estendendo com essas histórias. O livro de 1 e 2 Samuel, que nós já lemos praticamente, agora a gente está em 2 Samuel, fala da vida do profeta Samuel, do seu nascimento, lá, né, através de Ana, desse pedido que ela faz ao Senhor, depois do seu trajeto como profeta em Israel, a sua morte, e o livro continua através de 2 Samuel, não mais falando só sobre Samuel, mas sobre Saul e sobre Davi, que eram os reis. O livro de 2 Samuel vai contar mais agora sobre Davi, mas são as mesmas histórias que Israel está contando, de acordo com os acontecimentos do que Deus está fazendo. Então a gente vai percebendo esse intercalar das histórias, ou dessa mesma história sendo contada em livros diferentes. Por que eu gosto? Já é o 2º ano que a gente está aqui lendo em ordem cronológica, e isso foi muito bom para mim, porque a gente consegue compreender muito melhor algumas histórias com essa ordem cronológica. Porque se a gente lê a Bíblia simplesmente pelos livros como ela é, às vezes algumas coisas se perdem no meio do caminho, porque você fica meio que sem saber por que aquilo está voltando, por que aquela história agora entrou no meio desse livro, sendo que eu já li no outro, parece que não tem uma sequência, né? E a gente vai se perdendo no meio do caminho. Então, o meu conselho na leitura de ordem cronológica é por causa disso, porque a gente tem um melhor entendimento daquilo que Deus está fazendo na história de Israel. Minha compreensão se tornou melhor com a ordem cronológica.
tá bom? Não que o outro formato de leitura não seja bom, porque eu li vários anos no formato normal, só o ano passado e esse ano que eu tô lendo em ordem cronológica. Então isso não é motivo para não ler, não é isso. Ah, mas eu não tenho a Bíblia em ordem cronológica. Não há problema nenhum. Você pode ler a Bíblia na ordem normal aí dos livros, só que você vai ter um pouquinho mais de dificuldade com o entendimento das histórias por causa disso que eu tô falando, tá bom? Então, essa história aqui da arca, a gente já leu lá em 2 Samuel, e fala então de Davi desejando levar a arca de Deus novamente para um tabernáculo, para uma tenda, para um lugar onde a presença de Deus pudesse estar no meio do seu povo. E não sei se vocês lembram, mas por que eles foram buscar essa arca em Kiriat Jearim, né? Porque na verdade os filisteus haviam roubado a arca. Nós lemos lá atrás essa história e essa arca então ficou esquecida lá em Kiriat Jearim. Provavelmente em algum templo, em algum lugar que eles construíram, eles deixaram lá. E Davi disse: nós precisamos trazer a arca novamente para o meio do povo de Israel. A arca é a presença de Deus no meio do seu povo. Se a arca foi esquecida para trás, se a arca foi deixada de lado, isso quer dizer que os nossos corações também deixaram a presença de Deus. Nós estamos nos importando muito pouco com a presença de Deus, né? E é isso que Davi está tentando restaurar, buscando a arca. Só que não dá muito certo, porque eles então têm esse incidente de Uzá sendo morto por ter tocado a arca, né? E aqui tem um contexto maravilhoso espiritual que a gente pode ler com mais calma, pode estudar com mais calma depois. Se você tiver esse desejo de conhecer um pouquinho melhor, vá mais fundo nessa passagem. Com certeza Deus tem grandes coisas para nos ensinar. Amém? Então, capítulo 14 agora, que vai falar sobre o rei Irão, né? O rei de Tiro, que a gente começou a outra leitura. 1 Crônicas 14:1. Irão, rei de Tiro, enviou uma delegação de pedreiros e carpinteiros para ajudarem a construir o palácio de Davi e também forneceu muita madeira de cedro. Agora Davi entendia porque o Senhor fez com que ele se tornasse rei e deu a ele um reino tão grande. Era por amor a Israel, seu povo. Depois que Davi mudou para Jerusalém, ele se casou com outras mulheres e teve muitos filhos e muitas filhas. Esses são os nomes dos filhos de Davi que nasceram em Jerusalém: Samua, Sobabe, Natã, Salomão, Ibar, Elisua, Eupalete, Nogá, Nefeg, Jáfia, Elisama, Beliade e Elifelete. Quando os filisteus ouviram dizer que Davi tinha sido ungido como novo rei de Israel, todos os soldados filisteus se reuniram para prender Davi. Mas Davi ficou sabendo da trama, reuniu seus soldados e foi encontrar-se com os filisteus. Os filisteus já tinham invadido o vale de Refaim. Então Davi perguntou a Deus: se eu sair para lutar contra eles, o Senhor me dará a vitória? E o Senhor respondeu: sim, eu darei vitória a você. Então Davi atacou os inimigos em Baal-Perazim e venceu a luta e disse: Deus me usou para acabar com os meus inimigos, como a água que rompe os muros de uma represa. É por isso que o lugar ficou conhecido como Baal-Perazim. Depois da batalha, os israelitas recolheram muitos ídolos deixados pelos filisteus, mas Davi mandou que fossem queimados. Mais tarde, os filisteus voltaram a atacar de novo no vale, e Davi consultou novamente Deus a respeito do que ele devia fazer. E o Senhor respondeu: não avance pela frente contra eles. Dê a volta por trás das amoreiras e dali ataque-os. Quando você ouvir um som como de gente marchando no alto das amoreiras, esse é o sinal para você atacar, porque Deus saiu adiante de você para destruir o inimigo. E Davi fez conforme o Senhor havia mandado, e acabou com o exército dos filisteus por todo o caminho, desde Gibeon até Gezer. Assim, o nome de Davi ficou conhecido por toda parte, e o Senhor fez com que todas as nações tivessem medo dele. Davi então se muda, né, para Jerusalém. A palavra está dizendo, a sua atual, né, cidade agora de governo se torna Jerusalém. Ele se casa com outras mulheres, tem outros filhos. Aqui tem mais uma relação de filhos homens que são nascidos na casa, né, de Davi, das suas esposas. As filhas não são listadas na palavra porque o mais importante são os homens, que é o que vai dar linhagem, né,
de Davi, a linhagem das 12 tribos e tudo mais, né? Vai ser a continuação disso. É através da vida de Davi que a tribo de Judá vai se estendendo cada dia mais e crescendo. Então fala que os inimigos souberam, né? Os filisteus souberam a respeito do trono sendo erguido para Davi. Davi se torna rei e eles tentam prendê-lo, eles tentam atacar Davi para vencê-lo. Mas o Senhor dá a vitória para ele em duas ocasiões. A primeira é no normal, né? Eles atacam de frente mesmo os filisteus e ganham. E depois o Senhor dá uma outra estratégia para que eles vão então pela retaguarda, pela parte de trás, né? E o Senhor dá uma nova estratégia para Davi. Davi vence e o nome de Davi começa a ser temido como rei de Israel. Capítulo 15 agora, gente. Davi também construiu diversos palácios para si mesmo na cidade de Davi e construiu uma nova tenda para colocar a arca de Deus. Então Davi deu as seguintes ordens: quando mudarmos a arca para o seu novo lugar, ninguém poderá carregar a arca de Deus a não ser os levitas, porque Deus escolheu os levitas para fazerem esse trabalho. Eles devem fazer o serviço de Deus para sempre. Então Davi convidou todo o povo de Israel para se reunir em Jerusalém, a fim de celebrar a colocação da arca no lugar que ele havia preparado. Estes foram os sacerdotes descendentes de Arão e os levitas que estiveram presentes. 120 descendentes de Coate, Uriel era o chefe deles. 220 descendentes de Merari, Asaías era o chefe deles. 130 descendentes de Gerson, Joel era o chefe deles. 200 descendentes de Elisafã, Semaias era o chefe deles. 80 descendentes de Hebron, Eliel era o chefe deles. 112 descendentes de Uziel, Aminadab era o chefe deles. E Davi chamou então os sacerdotes Zadok e Abiatar, os levitas Uriel, Asaías, Uriel, né, deve ser, Asaías, Joel, Semaias, Eliel e Aminadab, e disse a eles: vocês são os chefes das famílias dos levitas. Agora vocês se santifiquem e também santifiquem todos os seus irmãos, para que possam trazer a arca do Senhor, o Deus de Israel, ao lugar que preparei para ela. O Senhor nos feriu anteriormente, porque não cuidamos da arca conforme as ordens dele, pois não foram vocês que levaram a arca. Então os sacerdotes e os levitas se consagraram, preparando-se para transportar a arca do Senhor, o Deus de Israel. Depois os levitas trouxeram a arca de Deus carregada nos seus próprios ombros, segurando pelas varas presas na arca, tudo de acordo com as ordens que o Senhor tinha dado a Moisés. Davi também deu ordem aos líderes dos levitas para organizarem um grupo de cantores e instrumentistas, seus parentes, e eles deviam tocar bem alto e com muita alegria os instrumentos como alaúdes, harpas, símbolos sonoros. Os levitas escolheram Emã, filho de Joel, Asaf, filho de Berequias, e Etan, filho de Cusaias, da família de Merari. Os seguintes homens foram escolhidos como ajudantes deles: Zacarias, Benê, Jaziel, Semiramote, Jeiel, Uni, Eliabe, Benaia, Maceias, Matitias, Elifelel, Miqunéias, e os porteiros Obed-edom e Jeiel. Os músicos Emã, Asaf e Etan foram escolhidos para tocar os símbolos de bronze: Zacarias, Aziel, Semiramote, Jeiel, Uni, Eliabe, Maceias e Benaias tocavam harpas que alcançavam notas altas, e Matitias, Elifelel, Miqunéias, Obed-edom, Jeiel e Azarias eram os que tocavam harpas em tom um pouco mais baixo, marcando o ritmo. Os dirigentes do canto era Quenanias, chefe dos levitas músicos. Ele foi escolhido porque entendia muito a respeito de música. Berequias e Eucana eram os porteiros que guardavam a arca. Sebanias, Josafá, Natanael, Amassai, Zacarias, Benaia e Eliezer, todos eles eram sacerdotes. Formavam um grupo tocador de trombetas que iam adiante da arca de Deus. Obed-edom e Jeias também guardavam a arca. Então Davi e os principais homens de Israel, juntos com os altos oficiais, líderes de 1000,
foram com grande alegria à casa de Obed-edom, a fim de levarem a arca da aliança. E porque Deus estava claramente ajudando os levitas que carregavam a arca da aliança do Senhor, eles ofereceram como sacrifício 7 novilhos e 7 carneiros. Os levitas que carregavam a arca, os cantores e Quenanias, dirigente do canto, estavam todos vestidos com roupas de linho fino. Davi também usava um manto de linho fino. Assim os chefes de Israel, junto com todo Israel, levaram a arca para Jerusalém, com gritos de alegria, ao som de trombetas, cornetas, símbolos, harpas e cítaras. Mas quando a arca da aliança do Senhor entrava na cidade de Davi, Mical, esposa de Davi e filha do rei Saul, estava olhando pela janela. Ela viu Davi pulando e dançando de alegria e sentiu um grande desprezo em seu coração. Então percebam que novamente o texto é lido aqui para nós, né? Talvez com algumas nuances que lá em 2 Samuel não tinha, falando sobre a forma como que Davi fez dessa vez esse transporte, né, da arca de Deus. E aqui fala muito a respeito da realidade espiritual que eles precisavam realmente se consagrar. Os levitas é que precisavam manusear essa parte, né, que era a arca de Deus. Teria que ser nos ombros e não num carro novo, num carro antigo, não importa. Deus tinha dado a ordem lá para Moisés de como os instrumentos, como as coisas deveriam ser conduzidas, né, do tabernáculo, e em especial a própria arca. Então Davi precisou buscar ao Senhor, entender essa situação para que ele fizesse então da forma correta. E assim as coisas aconteceram. E assim o Senhor então honrou Davi com o transporte da arca para a cidade de Davi nesse momento. Amém? Capítulo 16, que é o nosso último texto de hoje. Assim a arca de Deus foi levada para dentro da tenda preparada por Davi, e ofereceram sacrifícios de ofertas queimadas e ofertas de paz diante de Deus. Após oferecer as ofertas queimadas e as ofertas de paz, Davi abençoou o povo em nome do Senhor e deu um pão, um bolo de tâmara e um bolo de uvas a cada homem e a cada mulher israelita. O rei indicou alguns dos levitas para servirem diante da arca do Senhor, fazendo pedidos, dando graças e louvando ao Senhor, o Deus de Israel. Esses são os nomes dos homens que deviam fazer esse trabalho. Asaf, o chefe desta parte, era quem tocava os símbolos, seguido por Zacarias. Os companheiros deles eram Jeiel, Semiramote, Jeiel, Matitias, Eliabe, Benaia, Obed-edom e Jeiel. Eles tocavam harpas e liras. Os sacerdotes Benaia e Jaziel tocavam trombetas diariamente diante da arca da aliança de Deus. Naquele tempo, Davi encarregou Asaf e seus parentes pela primeira vez de cantar hinos de ação de graças ao Senhor. Deem graças ao Senhor e façam oração a Ele. Cantem aos povos do mundo a respeito das grandes obras de Deus. Cantem a Ele, sim, cantem os louvores de Deus e falem das obras maravilhosas que Ele tem feito. Gloriem-se no seu santo nome. Fiquem alegres de coração todos os que buscam o Senhor. Busquem o Senhor, sim, busquem a força divina e busquem a face do Senhor sem cansar. Lembre-se dos seus poderosos milagres, dos seus feitos maravilhosos e da autoridade do Senhor. Ó descendentes de Israel, servos de Deus, ó filhos escolhidos de Jacó, Ele é o Senhor nosso Deus. Vemos o julgamento de Deus por toda a terra. Lembre-se da aliança que Ele fez para sempre, das palavras que Ele deu como mandamento para 1000 gerações, da aliança que Ele fez com Abraão, do juramento que Ele fez a Isaque e que confirmou a Jacó como um decreto. Ele fez para Israel uma aliança eterna, dizendo: darei a vocês a terra de Canaã como a herança de vocês. Quando os israelitas eram poucos, muito poucos, e não passavam de estrangeiros na terra prometida, quando este povo vagueava de um país para o outro, de um reino para o outro, Deus não deixou que ninguém fizesse mal a eles. Até mesmo reis foram advertidos, porque procuravam maltratar o povo, e lhes foi ordenado: não maltratem o meu povo escolhido, não toquem nos meus profetas. Ó terra, cantem louvor ao Senhor, declare todos os dias que Ele quem salva. Anuncie a glória de Deus,
entre as nações, os seus milagres que ele faz entre todos os povos, pois o Senhor é grande e deve ser louvado com todas as honras. Ele deve ser respeitado acima de todos os deuses, pois todos os deuses das nações são apenas ídolos, mas foi o Senhor quem fez os céus. Majestade e beleza marcham diante dele. Força e alegria caminham ao lado do Senhor. Louvem o nome do Senhor todos os povos da terra. Deem ao Senhor força e glória. Sim, deem ao Senhor a glória devida ao seu nome. Tragam ofertas e venham perante ele. Adorem ao Senhor na beleza de sua santidade. Todas as nações devem tremer diante dele. Foi ele quem criou o mundo de modo firme. Que os céus estejam contentes e a terra se alegre. E diga-se entre as nações: o Senhor reina. Que os grandes mares levantem altas ondas. Que se alegre o campo com tudo que nele há. Que as árvores da floresta cantem de alegria diante do Senhor, pois ele vem julgar a terra. Deem graças ao Senhor, porque ele é bom e o seu amor nunca acaba. Clamem a ele, salve-nos, ó Deus, nosso Salvador. Traga-nos de volta com toda a segurança dentre as nações, para que demos graças ao seu santo nome e nos gloriemos no seu louvor. Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, para todo sempre. Então todo o povo disse em alta voz: Amém, e louvado seja o Senhor. Davi deixou Asaf e os seus parentes levitas diante da arca da aliança do Senhor, a fim de servirem continuamente, fazendo cada dia o que precisava ser feito. Faziam parte desse grupo Obed-edom, filho de Jedutum, e seus 68 parentes, e Osá, que eram porteiros. Enquanto isso, Davi deixou o sacerdote Sadoc e seus parentes sacerdotes diante do antigo tabernáculo do Senhor, no monte de Gibeon. Todas as manhãs e também às tardes, eles ofereciam ao Senhor ofertas queimadas sobre o altar separado para esse fim, tudo de acordo com a lei do Senhor que ele tinha dado a Israel. Davi também indicou Emã e Jedutum e diversos outros que foram escolhidos pelo nome, a fim de darem graças ao Senhor, exclamando: o Senhor, o seu amor dura para sempre. Emã e Jedutum eram responsáveis pelas trombetas, os símbolos e outros instrumentos musicais. Os filhos de Jedutum foram indicados como guardas. Então o povo voltou para suas casas e Davi também voltou para abençoar a sua própria família. Capítulo 16 é uma descrição de um grande louvor que Davi, nesse momento, dá ao Senhor. Então, do versículo 8, né, até o versículo 36, é uma música maravilhosa, um louvor a Deus que Davi levanta naquele momento para que o povo continue cantando esses louvores, continue exaltando ao Senhor, continue rendendo graças a Deus, né? Ele vai falar que ele separa esses levitas, esses sacerdotes, para fazer o serviço continuamente diante do Senhor. Aqui a gente vê pela primeira vez a Bíblia falando sobre adoração e serviço no templo, ou no tabernáculo no caso, né? Essa é a primeira vez que esse texto se une, né? Não só o serviço da oferta, né? Pelo pecado, de paz, todas aquelas ofertas que a gente viu Deus dando a Moisés para que eles fizessem no tabernáculo, mas agora Davi traz uma nova realidade espiritual, né? Que é a adoração, que é a música, que são instrumentos, que é a oração dia e noite diante do Senhor, que são as escalas que nós vamos perceber agora que Davi vai fazer para que essa adoração, essa exaltação, esse serviço a Deus, ele permaneça 24 horas, 7 dias por semana. Isso não vai cessar, isso não vai parar. E por isso que ele separa essas famílias dos levitas por turnos, né? Nós vamos ver isso um pouco mais lá à frente, para que esse trabalho fosse contínuo, para que ele não parasse, para que ele não cessasse. Esse é o estilo de adoração de Davi, esse é o estilo que a palavra vai falar do tabernáculo de Davi, né? Um tabernáculo que tinha tanto o serviço, quanto o louvor, quanto a música, quanto a oração,
quanto à entrega de sacrifícios para remissão de pecados. Então tudo isso vai ser unido, né, agora num grande propósito de adorar, de engrandecer, de lembrar das maravilhas que o Senhor havia feito para Israel e de permanecer na presença do Senhor, adorando, intercedendo, louvando, né, fazendo todo o serviço que fosse necessário. Amém, queridos? Terminamos aqui nossa leitura de hoje. Hoje foi um pouquinho mais extenso, né? 3 textos que são o mesmo praticamente. Nós lemos em 2 Samuel e agora em 1 Crônicas, os mesmos textos falando sobre esses episódios com Davi, com a arca, com Davi levantando esses homens para estar diante do Senhor e abençoando Israel, né, nesse momento. Ele já está agora liderando Israel a partir de Jerusalém, não mais a partir de Hebron. A casa de Davi agora está realmente estabelecida em Jerusalém, ok? Então amanhã a gente vai começar a dividir aí os salmos que seriam para o sábado e para o domingo. Então a gente vai ter 3 dias, sexta, sábado e domingo, dentro do livro de Salmos, falando um pouco desses salmos que Davi escreve nesse momento da história, para que a gente tenha nitidez, né, do que Davi está falando, salmodiando, cantando ao Senhor nesse momento da sua história. Amém, queridos? Deus abençoe. Ótima quinta-feira para vocês e amanhã, se Deus quiser, a gente continua aí a nossa leitura em nome de Jesus.